Dia Sem Fim, um filme de mistério e drama coreano de 2017, onde um pai é um famoso cirurgião, mas ao mesmo tempo, ele não consegue ser um bom pai. E depois de ver a sua filha morrer diante dos seus olhos, o dia começa a se repetir constantemente, com o motorista de uma ambulância e o médico tentando descobrir como escapar desse ciclo temporal. Vamos lá, que eu sou Rafael e seja bem-vindo a mais uma história. A história de hoje começa em um avião. Nós vemos o Kim Jong-yong. Ele estava voltando para a Coreia porque ele era um médico muito famoso e até a comissário de bordo pediu para ele assinar uma revista que tem uma foto dele na capa. Ali com ele estava um colega de trabalho que se chama Young-sun e ele até falou para os dois tirarem uma foto juntos, que ele mesmo tirava essa foto. E quando ela foi embora, Young-sun diz que eles estavam ficando sem doações e isso seria muito bom para eles. E assim que o avião aterrissa, o John olha o seu celular e vê que a sua filha não respondeu nenhuma das mensagens que ele mandou para ela. E nesse exato momento, ele estava andando na cidade com uns amigos que não acreditam muito que o pai dela era de fato famoso e provocam ela por não ter ele por perto, nem mesmo no aniversário dela. Ou até mesmo para fazerem algumas coisas normais como pai e filha. E isso deixa ela bem chateada, porque não era muito justo o que acontecia com ela. E quando ela nota que o seu pai estava tentando ligar para ela simplesmente ignora a ligação e volta a conversar com os seus amigos. Então a gente volta ao aeroporto e o Young-sun estava bravo porque o Jong-yoon era humilde demais e não ligava para a fama que ele tinha. Todos os privilégios que ele poderia ter em relação à fama, ele negava. Até a ONU ofereceu passagens de classe executiva, mas ele não quis isso. Ele tem uma fama toda, mas não liga para essa fama. E nós vemos que durante o momento que eles estavam indo embora, uma criança se engasgou e o John foi lá ajudar a salvar a vida do garoto. Então ele só ignorou os aplausos e foi tentar ligar para sua filha, mas ela não atende. Ele já estava ficando com medo e o Young-sun dá alguns doces para ele para dar para Eun-jong. E depois que eles saem dali, o seu amigo organizou uma pequena conferência de imprensa sem contar pro John, porque ele sabia que ia receber um não como resposta. Então, eles vão para uma parte separada para dar uma entrevista. E aqui, a notícia da chegada dele na Coreia apareceu na televisão. E a Eun-jung viu isso com seus amigos. E agora os amigos dela de fato acreditam que ela tem um pai famoso. E ela até mesmo parece estar bem orgulhosa dele. Mas o John acaba dizendo algumas coisas que deixam sua filha bem envergonhada e de mau humor enquanto estava com seus amigos. Então ela manda uma mensagem pro seu pai falando que ele de fato envergonhou ela. Mas ela faz ele prometer que ele vai chegar logo sem se atrasar. E ela fica mais feliz quando ele promete. Então ele pega o seu carro e foi embora para encontrar a sua filha. Mas ele se atrasa um pouquinho. E quando ele estava prestes a encontrar ela, ele vê que aconteceu um acidente. Então ele teve que correr para ajudar. E ele gentilmente consegue tirar o motorista dali de dentro. E infelizmente a passageira, que era uma mulher, já estava morta. Então quando os paramédicos chegaram, ele conta sobre como o motorista estava e foi ligar para sua filha para dizer que ele vai se atrasar um pouquinho. Mas nesse momento um homem atende o telefone falando que ela acabou de sofrer um acidente. E aqui ele percebeu que na verdade a pessoa que o táxi atropelou era a filha dele e ele ficou completamente sem reação nesse momento. Então ele simplesmente acordou de novo dentro do avião sem entender o que estava acontecendo. E a comissária de bordo pediu o autógrafo e ele assinou a revista mais uma vez. E ele fica completamente assustado de como o dia parecia que já tinha acontecido antes. E até mesmo seu amigo fala as mesmas coisas. E a criança engasga. Ele ficou muito nervoso por conta da sua filha aqui e manda uma mensagem para ela na hora e ele tenta convencer ela a deixar ele buscar onde ela estava. Mas ela se recusa na hora e diz para encontrar no local de sempre. E ele foi dirigindo o mais rápido possível para lá. Ela não atende nenhuma ligação e chegando no pedágio, ele simplesmente deixa o troco para lá e foi embora. E infelizmente quando ele chega no local, a filha dele já estava morta. E quando ele se ajoelha na frente dela, tudo começa de novo. E dessa vez, ele já parou com a paciência e ignorou tudo, porque ele pegou o portão VIP e não passou pelos repórteres. Ele fuzilou a filha dele de mensagem para cancelar o encontro, e ela liga para ele nesse momento. Ela diz que odeia que ele seja um pai distante e fala que vai esperar por ele no mesmo local.
Assim, ele fica preocupado de novo e dirige o mais rápido que ele pode e passou pelo pedágio até mesmo sem pagar. Mas ele pegou a contramão e tinha um carro indo de frente com ele e ele acabou preso ali e se atrasa de novo. Então o dia recomeça mais uma vez. O cara já tava ficando maluco com isso, porque a filha dele tava morrendo e ele não tinha muito o que fazer, porque sempre algo atrapalhava. Então ele saiu do aeroporto dirigindo igual um louco. E agora ele consegue evitar aquela rua, mas ele bateu o carro de tão rápido que ele foi. E quando ele chega lá, a pé mesmo no local, o acidente já tinha acontecido. Era tarde demais e ela morreu de novo. Então ele teve uma ideia de pegar o número do taxista e decorou. Assim o dia voltou. Então ele liga pro cara para avisar do acidente, mas o homem não liga para isso. Então ele pega o carro e sai como um louco de novo e passa por estradas que ainda não acabaram. Dessa forma, ele chega alguns minutos antes de acontecer e ele vê o momento exato da sua filha sendo atropelada. E ele não se aguenta na frente do corpo dela. Então, um homem, que na verdade é o paramédico, grita com ele falando que todos os dias estava sendo igual. O nome dele é Lemin e ele é um dos paramédicos que estava conversando com ele da primeira vez sobre o acidente. Isso porque a mulher que estava na parte de trás do carro, que morreu, era a mulher dele. E antes que ele pudesse fazer algo, o dia voltou. Ele tentou ligar para ela, mas ela não atendeu de jeito nenhum. Então depois de tentar chegar primeiro antes do acidente acontecer, ele não conseguia fazer isso. Assim, ele procurou por ela várias vezes, mas nenhuma das amigas dela sabia onde ela estava. Mas ele notou que o Jong-hyun era totalmente diferente cada dia. Então, como o dia vai reiniciando, eles iriam se encontrando antes do acidente acontecer para conversar sobre isso. E assim, o outro dia de fato recomeça e eles conversam mais sobre o acidente. Tava parecendo ser impossível parar aquilo, e eles precisam impedir que elas cheguem lá. Então, o dia reinicia de novo depois de conversarem. E agora o John vai pra coletiva para falar com a Yoon, porque na TV ela tava vendo. E ele diz que muda o local de encontro pro Central Park, mas isso deixa ela envergonhada na frente dos seus amigos e não escuta o pai. Assim, o John liga pro paramédico, mas ele diz que também não conseguia fazer a sua namorada mudar o rumo. Só que o John liga pra ela no lugar dele e tenta avisar sobre o acidente. E ela estava nesse exato momento entrando no táxi, mas o acidente aconteceu mais uma vez e o dia reinicia. O John fala com a sua filha pela TV mais uma vez, totalmente assustado, e dessa vez diz que ama ela e que não vai se atrasar. E parece que deu certo, porque de fato o local muda. O paramédico, sabendo que não podia impedir a sua esposa de entrar no táxi, decidiu que ele vai ter que parar o táxi. Então ele quebra a cabeça para pensar em algo e foi até a polícia falando que foi vítima de um atropelamento. Então ele pegou a placa do táxi e passou para os policiais, porque assim os policiais iriam parar o táxi antes do acidente acontecer. O paramédico fica pensando sobre a briga que ele teve com a sua namorada, que era sobre ter um bebê. E ela estava disposta a desistir dos seus estudos para trabalhar, mas ele sentiu que precisava esperar mais uns anos até que eles fiquem melhor. Então ela parou de falar com ele por isso. E o John chegam até o local que iria acontecer o acidente, mas de fato o acidente não aconteceu ali. E eles acreditam que vai dar tudo certo. E o John liga para o paramédico para dizer para eles comemorarem isso mais tarde. Enquanto isso, os policiais encontraram o táxi. E quando eles chegam perto do motorista, ele foge e os policiais vão atrás e a perseguição começa. O paramédico escutou isso pelos interfones da ambulância e ele começou a dirigir para o parque também. E quando o John procura pela sua filha, ele recebeu uma ligação de um número estranho, que na verdade era do taxista. E ele diz que viu a coletiva de imprensa e sabe que ele mudou o local do encontro. E dessa forma, a Yeon vai morrer no parque ao invés da rua. E o cara diz que ela deveria ter morrido há 3 anos. E o John corre pelo parque e olha todas as meninas que estavam ali até que ele encontra sua filha. Mas o táxi já estava perto também. Então ele se coloca entre o carro e a Yoon-jung. Mas o dia reinicia nesse momento. E depois de acordar, ele liga pro paramédico e conta pra ele o que descobriu. Porque ele viu a parte de trás do táxi e viu que o motorista estava fazendo isso de propósito. Ele também queria de fato as duas mortas. E o dia tá se repetindo pra ele também. Dessa forma, os dois decidiram procurar informações sobre alguém que eles conheceram há 3 anos que pode se encaixar nisso. E o Jong usa o banco de dados do hospital que ele trabalhava.
Enquanto isso, o paramédico foi até a delegacia com o tijolo como da primeira vez, mas dessa vez ele taca na cara do policial e usa o computador dele. Então nós vemos que há 3 anos a Eun-jung estava muito doente e a única maneira dela sobreviver era com um transplante de coração. E em uma noite que estava chovendo muito, ela e o Jong-hyun ficaram muito felizes quando pensaram que encontraram um doador. Mas ele ficou triste quando descobriu que o pai da criança se recusou a doar os órgãos do seu filho. E enquanto isso, o paramédico estava fazendo as suas rondas na ambulância, e ele se distraiu por um segundo e quase bateu em um carro, mas ele desviou. Mas aqui nós vemos que o carro saiu da estrada e bateu da mesma forma, e o paramédico viu as vítimas e colocou elas na ambulância, ao mesmo tempo onde a Eun-jung estava esperando por um coração. E então, voltando ao presente, alguns policiais chegaram na delegacia e viram a situação dela e prenderam o paramédico. Mas antes que o dia volte, o paramédico viu o nome da vítima do acidente de 3 anos atrás. O nome dele é Kang-sik. Esse é um homem que estava dirigindo o táxi e ele estava em depressão e vê o Jong-hyun dando a entrevista na televisão. Isso significava que ele voltou para o país e essa era a oportunidade do Kang-sik agir. E agora que os dois conseguiram um nome, eles vão até o apartamento do Kang-sik e encontram ele vazio. Mas ele também encontra a papelada de quando ele foi internado e várias fotos do seu filho, que se chama Lee Haru. E assim, o Jong-hyun se lembra do que aconteceu naquele dia e ele conta pro paramédico o que aconteceu. O Lee Haru chegou tarde ao hospital e ele teve morte cerebral. O Kang-sik estava inconsciente e após a cirurgia, ele não permitiu que o coração do seu filho fosse doado. Então o Jong-hyun falsificou as papeladas e ainda colocou a digital do cara enquanto ele estava desmaiado. E depois de escutar isso, o paramédico dá um socão na cara dele por fazer algo tão cruel. E assim, eles não têm o que fazer a não ser esperar o dia voltar. E o Kang-sik dirigiu insanamente para matar a Eun-jung de novo. Então o paramédico correu lá, na hora, antes do dia reiniciar, e pediu para ele poupar a sua mulher, porque ela não tinha nada a ver com o que aconteceu. Mas o Kang-sik já estava apagado. E dessa vez, o John não saiu do aeroporto como ele fazia de costume, e ele ficou só lá no carro assistindo os vídeos da sua filha quando ia fazer a cirurgia, porque ele não conseguiu ficar lá por conta da culpa que ele estava carregando. E na próxima vez que o dia reiniciou, ele quase deixa o menino morrer engasgado com o doce. E assim, os dois se encontram de novo para tentar resolver esse problema. O John queria salvar o Kang-sik para se desculpar e implorar perdão. E isso poderia fazer ele parar com os assassinatos. Mas o paramédico discorda e ele quer matar o homem pelo que ele fez. Mas antes, ele precisa encontrar a sua esposa. Então, eles se separam aqui e o paramédico vai para casa para procurar pistas de onde ela estava. Então, quando ele estava desistindo, ele percebeu algo na agenda dela. Aparentemente, ela parou de menstruar há alguns meses e ele percebeu que provavelmente ela estava grávida. Por isso a conversa sobre os bebês. Ela estava no médico fazendo o ultrassom do bebê. Então o paramédico começa a ligar várias vezes em vários consultórios para encontrar ela. E o John, enquanto isso, vai até o local do acidente e coloca o corpo do Kang-sik no seu carro antes que os paramédicos cheguem. E ele levou o cara para o hospital e dá algumas injeções para manter ele vivo. E pede desculpas pelas suas ações. E no começo ele achou que o loop temporal tinha sido uma bênção para ajudar a sua filha, mas agora ele acha que isso é um inferno por ver a sua filha morrer tantas vezes. E ele diz ao Kang-sik que estava desesperado naquele dia, e como pai, ele teria feito o mesmo que ele fez. E o Kang-sik diz que ele realmente faria o mesmo, mas o John, como ele, também teria feito o mesmo de buscar vingança como o Kang-sik estava fazendo. E o Kang-sik hesitou muitas vezes antes de fazer isso. Mas, na hora que ele pensou no seu filho, ajudou bastante. E ele diz que nunca vai parar de matar a Eun-jung. E o John implora para que ele pare e mate ele no lugar. Mas já era tarde demais. E o Kang-sik estava morrendo e não consegue falar. O paramédico liga pro John e diz que encontrou a sua esposa. E fica chocado quando ele vê que o dia não estava reiniciando. E aqui, 2 policiais encontram o John e prendem ele. Então ele percebe qual era o gatilho do looping. Ele percebe que o dia só voltava quando o Kang-sik morre. E o dia volta. E o paramédico correu para ver a sua esposa.
mas quando ele chega ao consultório, ele escuta ela falar que estava considerando fazer um aborto, e ele fica pensando em como ela estava triste antes das vezes que ela morreu. E ele liga pro John para falar isso pro John, e ele só ignora os avisos do John sobre matar o Kang-sik e desliga o telefone. O John ainda lembra do número dele, então ele avisa sobre o que vai acontecer, mas já era tarde demais. O paramédico entra no táxi e esfaqueia o Kang-sik por trás. Então, os dois começam a brigar e o paramédico conta a ele sobre a gravidez da sua esposa, mas o Kang-sik não se comove com isso e lembra da noite do acidente, porque o paramédico a princípio fugiu e só voltou depois para salvar eles. E se ele não tivesse feito isso, o seu filho ainda estaria vivo com certeza absoluta. Os dois começam a se bater ainda mais e o Kang-sik conseguiu jogar o paramédico do carro. Assim, ele sai e começa a dirigir em alta velocidade para pegar a Eun-jung. E o John também estava indo para lá, mas agora ele consegue chegar antes que o acidente aconteça. E ele coloca o seu carro entre a Eun-jung e o Kang-sik, e isso acaba salvando ela. E o táxi capotou nesse momento. Depois de salvar ela, ele leva ela para um local seguro para pedir que ela fique ali até o John voltar. Então ele foi até o táxi para salvar o Kang-sik. E ele tenta tirar o Kang-sik de lá, mas estava difícil porque a perna dele ficou presa. E ele não entende do porquê o John estava fazendo isso. E ele explica que o dia reinicia com a morte dele. E isso significa que o looping foi criado pelo Haru, que vive dentro da Eun-jung, para salvar o seu pai. Matar a Eun-jung e o seu coração seria como matar o Haru de novo. E nesse momento o paramédico, bolado da vida com a ambulância, chega ali, mas o John conseguiu tirar o Kang-sik para fora do táxi antes que a ambulância bata neles. E com raiva o paramédico pegou uma faca e vai até o Kang-sik, mas o John pula na frente para parar ele, e assim ele levou a facada sem querer. Ele não liga de morrer porque a sua filha vai sobreviver, e o bebê do paramédico também. E enquanto isso acontecia, o Kang-sik vê a Eun-jung parada ali no cantinho, e ele fica escutando as palavras do John na sua cabeça. Ele se lembra do momento que ela conversou com ele no hospital pedindo para que ele sobrevivesse, porque o Haru morava dentro dela agora. E finalmente, vendo o seu filho nela, o Kang-sik abraça ela, mas quando eles percebem, o carro atrás deles pega fogo e o Kang-sik se vira para proteger ela da explosão. E isso faz o dia recomeçar de novo. E essa é a última vez que isso acontece, porque os três homens sabem como fazer isso dar certo agora. O paramédico espera a sua mulher no consultório e depois de se desculpar pelo comportamento, ele fala que quer o bebê. Então ele recebeu uma mensagem de um número desconhecido dizendo sinto muito e que o bebê era uma menina. Os dois conversam e decidem que vai chamar a criança de Haru. O Kang-sik foi ver a Eun-jung e mostra pra ela uma foto do Haru, e a Eun-jung gosta de finalmente conhecer ele e pergunta ao Kang-sik qual era a comida favorita dele, e quando ele diz chocolate, a Eun-jung ri porque ela não gostava muito de doce, mas desde que ela recebeu esse coração, ela gosta muito e anseia por chocolate, come o tempo todo. E nesse momento o Kang-sik também recebeu uma mensagem dizendo obrigado, e no aeroporto o John conta pro Yong-sun o que ele tinha feito sobre os papéis, mas ele diz que isso já passou e tem que ficar no passado. Então na coletiva de imprensa, o John simplesmente contou para todo mundo diante as câmeras sobre o seu crime. E tudo foi finalizado assim, com todos se entendendo e o John reconhecendo o crime que ele fez. Essa história é muito triste e feliz ao mesmo tempo. O que vocês acharam? A nota dele no IMDb é um 6.8 e o filme é realmente muito bom. Então, obrigado pela história de hoje e até a próxima!